Graça e paz, jovens. Acabei passando um pouquinho do tempo, mas vamos lá, rapidinho, né? Os jovens que conhecem o seu Deus se torna forte e ativo. Quem se tornará forte e ativo? Os jovens que conhecem seu Deus. Você que conhece a Deus, você que conhece a Deus, que quer se tornar forte e ativo, você precisa de quê? Você precisa conhecê-lo. Então, tem de conhecer o seu Deus. Deus declara: eu preciso conhecer o meu povo. Mas você também precisa declarar: eu preciso conhecer o meu Deus. Aqueles que não conhecem o seu Deus, eles se corrompem. Eles são persuadidos por qualquer coisa. Qualquer vento de doutrina leva a eles. Mas o povo que conhece o seu Deus, ele é firme, ele é alicerçado na rocha, que é Cristo. Amém? Então, jovem, para que nós não venhamos cair na mesma situação de Ló, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Deus precisa de uma geração forte, uma geração ativa. Essa é a necessidade de Deus. É o desejo do coração de Deus. Você talvez não esteja preocupado com isso, mas Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado em ter uma geração forte e ativa. Ele está procurando jovem que se torne forte e ativo para ele. A força e a atividade são características dos jovens. Mas quantos são assim para Deus hoje? Quantos têm gastado a sua força para com Deus, na obra de Deus? Quantos têm gastado tempo com Deus na pregação do Evangelho? Muitos jovens cristãos são cristãos de segunda geração, isto é, nasceram e foram criados em lá cristãos. Não é verdade? Em lá cristãos. Eles foram criados pelos seus pais, pelos seus avós, foram nascidos em lares cristãos. Agora precisamos ver que tipo de geração eles são. Uma que é passiva e fraca, ou outra que é ativa e forte. Você precisa decidir que geração você é, a primeira ou a segunda? A forte e ativa ou a passiva? A que fica esperando as coisas acontecer. Certo irmão, uma vez, deu um testemunho, eu escutei isso em uma conferência. Fui trazido pelo Senhor, pelo meu irmão mais velho. Naquele tempo, os irmãos nem sequer sabiam meu nome. Eles me chamavam de irmão do fulano, porque esse fulano teve uma experiência forte e pessoal com Deus e quis que eu também a tivesse, e por isso me trouxe para o Senhor. Isso foi uma bênção para mim. Esse jovem mostrou ser forte e ativo ao receber a palavra. Mas alguém levou ele até ao Senhor. E ele recebeu a palavra, ele recebeu o comissionamento. Ele se tornou, então, jovem, forte e ativo, pois conheceu a bênção de ter sido trazido, conduzido
a Cristo por alguém. Alguns jovens dizem: por que meus pais me trouxeram para o Senhor? Como se isso fosse uma maldição. Jovem, isso não é maldição, mas é uma grande bênção você ter sido trazido ao Senhor por alguém, ou pelos seus pais, ou pelos seus familiares, ou por um amigo. É uma bênção para a sua vida alguém ter te levado a conhecer o Senhor. Alguém abriu o caminho para você. Agora resta você entrar e viver neste caminho, não passivamente, mas ativo. Uma pessoa que funciona, uma pessoa que está sempre pronto para o combate, um bom soldado, aquele que está pronto para a pregação do Evangelho, aquele que está pronto para combater as coisas que não são do Senhor. Alguém te levou, agora você vai fazer o quê? Vai levar outras pessoas aos pés do Senhor. Você também vai mostrar para outras pessoas o caminho que te levou a ser forte e ativo na obra do Senhor. O exemplo de Ló é um exemplo muito negativo. A Bíblia nos dá um exemplo de alguém que foi trazido por outra pessoa. Ló. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele levou consigo o sobrinho. O tempo todo Ló foi levado por Abraão. Não há nenhum registro que ele tinha tido a iniciativa, que ele se levantou para acompanhar o seu tio. Ele não teve iniciativa de buscar a Deus, em buscar o Deus de Abraão. O mesmo tenha seguido Abraão. Ele seguiu Abraão, mas não tomou posse daquilo que Abraão tinha para ele. Ele sempre era levado, carregado e empurrado por Abraão e nunca buscou ter uma experiência com Deus. Você, jovem, precisa buscar ter uma experiência individual com Deus. Lembra quando estava tendo ali a repartição das terras e Josué estava ali dividindo, na verdade, as terras, e Caleb levantou e falou: ei, a minha parte, a parte que me cabe, a parte que Deus me prometeu. Ele não falou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ele falou: o meu Deus me prometeu. Isso é, ele tinha intimidade com o Senhor. Quando nós temos intimidade com o Senhor, tudo se torna diferente. Mas não foi o caso de Ló. A Bíblia nos mostra que ele foi pouco a pouco armando sua tenda, as campinas, até chegar a Sodoma. O problema todo começou quando houve desavença entre as pastoras de Abraão e de Ló. De Abraão e os de Ló. Como está lá em Gênesis 13, versículo 6, versículo 7. Abraão então propôs a Ló que escolhesse um lugar para que ele pudesse ir. O lugar que Ló escolhesse, Abraão não iria.
Se Abraão escolhesse ir para o sul, Ló iria para o norte. Por causa de quê? Porque ele não queria seguir aquilo que Abraão tinha recebido, o comissionamento que ele tinha recebido de Deus. Então, houve essa desavença. Ló queria escolher o quê? Para o melhor lugar para morar. Se Ló fosse para um lado, Abraão iria para outro. Ló escolheu as campinas do Jordão. Por quê? É mais fácil. É plano. É de fácil. Não é verdade? O plantio. Ele escolheu o que era mais fácil para a sua vida, pois era bem irrigado. E afinal era mais trabalhoso viver nas montanhas do que nas planícies. Achou que estivesse fazendo uma boa escolha. Às vezes, jovens, você acha que você está fazendo uma boa escolha, mas nem sempre o que é aparentemente fácil, melhor de se conquistar, é aquilo que Deus quer para você. Às vezes, labutar, trabalhar, vale a pena, porque a recompensa é muito maior. A recompensa acaba sendo algo muito mais valoroso. Você dá muito mais valor quando você trabalha e recebe o seu dinheiro do que quando seu pai te dá a sua mesada. Porque a sua mesada está vindo fácil, mas quando você trabalha, você ganhou o seu dinheiro, você trabalhou, labutou, conquistou. Amém? Então Ló não queria trabalhar, Ló queria mesada. Ló então escolheu um lugar mais fácil, aparentemente, aos seus olhos. Ló escolheu as campinas do Jordão e para lá foi. Tempo depois houve uma guerra de 4 reis contra 5. Os 4 reis venceram e levaram Ló a cativo. Às vezes as nossas escolhas nos levam a cativo, nos leva a ficar preso, nos leva a ter decepção, nos leva a ficar frustrado, porque escolhemos algo que pensamos que ia trazer um resultado positivo e nos trouxe um resultado negativo. E eles então levaram Ló a cativo, levaram Ló preso. Abraão soube, olha a misericórdia de Abraão. Olha a misericórdia de Abraão. Abraão soube disso e, dependendo de Deus, com apenas 318 homens, venceu os 4 reis e resgatou seu sobrinho. Gênesis 14, versículo 12 até o 17. Abraão arriscou a sua vida. Ele arriscou a sua vida para tirar o seu sobrinho da mão daqueles reis, daqueles que queriam aprisioná-lo. Abraão, ele fez o quê? Ele dependeu de Deus e ele pegou ali, então, alguns homens e foi resgatar o seu sobrinho. Não é verdade? E venceu e resgatou seu sobrinho, como está lá em Gênesis 14, 12 ao 17. Abraão arriscou a sua vida, livrando. Isso levou Ló a seguir Abraão? Não. Muitas vezes os irmãos, a igreja,
faz várias coisas para te tirar da garra do inimigo e te mostra o caminho, te dá a direção para que você se torne um jovem, forte e ativo. Mas ainda assim você continua fazendo as suas escolhas e você continua se decepcionando. Foi isso que aconteceu com Ló. Ló não escolheu prosseguir juntamente com seu tio Abraão. Não. Possivelmente, ao sentir-se liberto, não é verdade? Livre, liberto, deve ter achado que seu lugar era Sodoma. E para ali, ele partiu ou continuou. Abraão foi para as montanhas e Ló para Sodoma, porque era passivo. Ló era um pedaço de madeira morta, carregado pela correnteza. Jovens, nós não podemos ser levados pelas correntezas, pelas doutrinas. Nós não podemos ser um pedaço de madeira morta. Nós precisamos ser vivos, ativos na obra do Senhor, fazendo a diferença. Não podemos ser como Ló, usando a linguagem de hoje. O que a turma fala, ele fazia. Aonde a turma ia, ele ia. Ele não tinha nenhum posicionamento. Você conhece algum jovem assim? Ou você também é assim? Aonde a turma vai, você vai. O que a turma faz, você faz. Você é carregado, você é levado, você não tem opinião própria, você não sabe dos planos de Deus para a sua vida, você não tem conhecimento do seu Deus, o que Deus quer para você. Ele fazia o que a turma fazia. Ele não tinha nenhum posicionamento, nenhuma atitude. Ele era levado pela correnteza, porque era passivo e dependia dos outros. Muitos jovens hoje são como Ló. Eles pensam: se meu pai vai para a igreja, eu vou. Se ele não vai, eu não vou. Não é assim que funciona. Se teu pai não pode ir, mas você pode, você vai. Se teu pai não está servindo a Deus, mas você pode servir a Deus, você serve a Deus. Se seu pai não ora, você pode orar. Se não ora, você ora por ele e por você. Se seu pai não lê a Bíblia, você lê a Bíblia, você lê livros espirituais, porque você precisa conhecer o teu Deus, e você sabe que você precisa se tornar forte e ativo. Jovens, precisamos acordar. Se você quer ser forte e ativo, precisa buscar a Deus. Precisa buscar a Deus de maneira verdadeira, em espírito e em verdade. Ele está esperando que você o busque. Ele está esperando que você vá até ele, que tenha experiência definida com ele, experiência individual com ele. Você precisa buscá-lo, a conhecer. Você precisa conhecê-lo, entender o seu propósito. O conhecer é você saber, entender o seu chamamento, o que Deus quer para você.
Eu toquei em Deus e eu conheço Deus. E Ele falou comigo, Deus falou comigo. Você precisa ser esse jovem que fale desta maneira. Eu conheço Deus e Deus falou comigo e Ele me chamou, Ele apareceu para mim. Ele falou a mim o meu nome como falou de Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. A princípio ele não entendeu, mas alguém o orientou. Queridos jovens, para que você venha se tornar forte e ativo, você precisa sair da passividade e entrar na posição de ativo, forte, vigoroso na obra do Senhor. Não deixar ser levado por qualquer tipo de correnteza, por qualquer tipo de doutrina, mas sim ser levado pelo Espírito que dá vida, pelo fruir da vida. Amém? E nós sabemos qual foi o fim de Ló. Depois nós vamos ver. Jesus é o Senhor.